A meu ver, dieta milagrosa não existe. Emagrecer e perder peso são estados completamente diferentes. Acredito que o paciente queira um emagrecimento saudável e, para isso, dietas rápidas, restritivas e que sugerem perda de peso rápido não favorecem a saúde. É a frase da Mariana Cabral, nutricionista da Clínica Nutrindo. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Assunto do Dia aqui na Rede Brasil de Comunicação. Desde já agradecemos a sua audiência, o seu carinho, que sempre tem sido bem intenso aqui na Rede Brasil, participando pelas redes sociais. E eu espero também esse mesmo empenho, essa mesma intensidade de participação, não é, através das redes sociais no programa de hoje, porque vamos falar sobre estilo de vida saudável. Dieta, uma palavra simples com 5 letras que pode despertar milagres de sensações para quem encara, por exemplo, frustração, desafio, preguiça, entre outras. Será que existe um segredo para emagrecer com facilidade? Mas a pergunta é, qual seria o caminho? Tem tantos caminhos que aparecem, não é isso? Será que dá para manter a forma sem praticar exercícios físicos? E para a conversa de hoje sobre este assunto, já contamos com a presença do Jonas Coroliano, ele que é professor de Educação Física da Faculdade Boa Viagem. E além dele também contamos com a presença da Laís Cabral. Só fazendo uma correção, é o Jonas Coriolano, ele que é professor de Educação Física da Faculdade Boa Viagem. É isso, ao vivo é isso mesmo. Por isso que você pode participar nos nossos 3 blocos do programa. É ao vivo, você pode mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, pela nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia, bem como através do nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV. E neste momento, vamos juntos conferir uma matéria e daqui a pouco a gente volta. São 6 da manhã quando essa turma aí já está na ativa. Eles são da Academia da Cidade. Em todo o Recife são 40 polos deste tipo. Neles, os alunos são acompanhados diariamente por profissionais de educação física. Agora, a iniciativa pretende abranger também quem não faz parte da academia, mas que pratica caminhada ou corrida de forma espontânea. Para isso, este mês foi lançado o projeto Caminhada para Valer, que consiste em dicas repassadas pelos profissionais sobre como se exercitar de forma correta. O acompanhamento se dá de segunda a sexta-feira, em 2 horários, das 5h30 às 8h30 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Profissionais do programa Academia da Cidade, 160 profissionais estão envolvidos nesse projeto. Eles vão, dentro dos polos da Academia da Cidade, eles vão estar orientando todas aquelas pessoas que caminham em volta do parque e a gente vai estar podendo estar orientando essas pessoas da melhor forma como elas podem estar caminhando, seu ritmo, que equipamento eles podem estar utilizando no que diz respeito a tênis, a vestimenta, a condição de alimentação, de hidratação, para que elas possam estar fazendo uma caminhada e estar se sentindo bem. E falando em vida saudável, olha só quem encontramos aqui na Academia da Cidade, Dona Severina. Ela tem 109 anos e faz parte aqui do grupo. É isso, Dona Severina, qual é o segredo para tanto fôlego? É porque eu gosto de me divertir, eu gosto de brincar, eu gosto de ver todo mundo, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de tudo. Para mim tudo é bom. Gosto de conhecer gente nova, gente bonita. Está aqui há quanto tempo na Academia da Cidade? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos faz que a gente está na academia. Dona Edith é a filha da Dona Severina. Sou filha dela, a gente é da academia lá da Ilha do Leite, tenho 73 anos também, vem comigo. Ela toda vez quer vir comigo, é de segunda a sexta. Para quem não tem esse hábito saudável, qual o conselho que a senhora passa? Rapaz, é que se cuidar, né? Se alimentar bem, dormir na hora certa, para se cuidar, né? Na aula do dia, Dona Severina e os colegas da turma foram mais uma vez alertados que é importante a prática de atividades físicas, quando observados alguns cuidados básicos. Lembrar de usarmos, que agora está todo mundo calmo, né? Lembrar de usarmos o quê, ó? Os nossos calçados apropriados. Eu estou passando um olhinho, né, em cada um. Salto alto não é calçado para caminhar. Outra dica interessante é o quê? Garrafinha de água durante a caminhada, vai dando aqueles golinhos e vai tomando a nossa água. A gente deve começar a caminhada acelerado
A gente tem que começar o quê? Num ritmo lento, não é isso? Uma passada confortável, depois a gente vai o quê? Acelerando esse passo para depois, no final, reduzir. Este servidor público faz questão de estar todos os dias na ativa, se exercitando, e já percebeu melhorias na qualidade de vida. Eu me sentia obeso, hoje já estou mais aliviado, estou me sentindo mais leve. Tenho o dia a dia no trabalho melhora. Então só tem a agradecer o trabalho que esse pessoal faz. Quem participa sabe o benefício que isso traz para a gente, para o dia a dia, para a saúde. E eu convido a todos a participarem, é maravilhoso. E José Carlos sabe bem porque é tão importante manter a prática saudável. É um dos principais fatores para evitar a chegada de algumas doenças. Pode ocasionar, não é o principal fator, o único fator, tem outros fatores, mas a obesidade, a diabetes, a hipertensão. Se você não se exercita de uma forma adequada, você pode vir a ter um desses problemas. Muito bem, exercícios físicos, né? As pessoas praticando exercício físico. Quantos de nós paramos um pouquinho para fazer um exercício físico, para praticar um exercício físico, né? Não é muito fácil não, né? Pois bem, a atividade física faz com que o organismo ele adapte ao patamar maior de exigência e de capacidade de resposta. Se olharmos o envelhecimento, por exemplo, como processo contínuo, que vai da fase do desenvolvimento máximo até o fim da vida, veremos que ele realmente se caracteriza pela limitação, pela perda progressiva também da capacidade de adaptar-se, de responder a uma sobrecarga, seja do cotidiano, por exemplo, correr, subir uma escada, carregar um peso, seja o que for, seja uma sobrecarga artificial ou não, como uma doença ou condições climáticas excepcionais. Por isso que a gente precisa refletir um pouco mais sobre essa questão da vida saudável. Por isso, inclusive, que a gripe preocupa mais nos idosos do que nos jovens. E uma onda de calor mata mais os velhos do que os moços. Na medida em que a atividade física faz com que a pessoa, apesar da idade mais avançada, consiga, né, preservar a capacidade de adaptação funcional, seu organismo terá respostas mais próximas das encontradas nos indivíduos de menos idade, isto é, preservar-se, né, vai se preservar de fato essa capacidade de dar resposta à demanda funcional. E como eu disse, você pode participar aqui da nossa conversa, e é muito simples. Temos também a nossa linha interativa que não falamos, mas que você pode anotar e ligar para a gente, 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Além da nossa linha interativa, vou repetir também as formas de você estabelecer contato conosco pelas redes sociais, através da nossa fanpage, pelo facebook.com/assunto do dia, bem como através do nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV. @assunto do dia TV, tá aí? Você pode mandar sua mensagem e participar aqui desta edição do programa Assunto do Dia. E nós queremos saudar, agradecendo a presença aqui dos nossos dois convidados. Só queria mais uma vez frisar aqui os créditos dos nossos convidados. Estamos contando com a presença do Jonas Coriolano, ele que é professor do curso de Educação Física da Faculdade Boa Viagem. É um prazer recebê-lo, Jonas. Prazer é todo nosso, Felipe, de estar aqui presente com você e com seus telespectadores. E além do Jonas, também contamos com a presença aqui da Laís Cabral, e ela que é nutricionista e educadora física, também é um grande prazer recebê-la, Laís. Bom dia, um prazer, Felipe. Obrigada pela oportunidade. E aproveito também a oportunidade para mandar um abraço especial, não é, para a dona Osita Paz, que está nos acompanhando agora neste momento, telespectadora assídua do Assunto do Dia. Assídua. Muito bem, um Assisti abraço. todos os dias. Quantos anos ela tem? 64. Nossa, 64 anos, não é? Muito bem, olha, vai assistir agora um programa de vida saudável e, é claro, já conta com uma pessoa em casa orientando bem aí na parte nutricional, na saúde, né? Isso. Muito obrigado, viu, Osita, pela audiência e também pelo carinho. Bom, nesse momento nós queríamos iniciar de fato, já observamos a matéria, vimos muita gente fazendo exercícios físicos, né, preocupados com a saúde. Tem uma senhora de 102 anos, 109 anos. 109. Nossa, 109 mais anos. de 100 anos, né, de idade, e ali com todo vigor, lúcida, fazendo exercícios físicos, né? Qual a importância, Jonas, da educação física na vida de uma pessoa? A pessoa precisa realmente buscar movimentar-se, buscar fazer um exercício físico, isso em todas as idades? O exercício físico, sem sombra de dúvida, ele faz parte
de nossa estrutura anatômica, de nossos movimentos. O homem é movimento. Na hora que o corpo fica na inércia, ele não tem vida. O exercício físico, como o sistema neuromotor, estimula de forma natural o indivíduo. A criança nasce, mas ninguém a ensina a fazer movimentos, mas os reflexos neurológicos faz com que as articulações trabalhem, os músculos trabalhem e, consequentemente, produza o alimento, o retroalimento do sistema circulatório para todas as suas células. O exercício, devidamente ministrado e orientado, ele é um condutor para manter-se a qualidade orgânica e celular. A renovação, como você colocou bem, nós começamos a morrer no momento que nascemos. Se você estimula as células, elas produzem melhor qualidade, elas interagem melhor, elas absorvem melhor as energias e se renovam mais rapidamente, o que leva à longevidade, como aquela senhora de 109 anos, ainda fazendo atividade física. O inverso é verdadeiro, a ociosidade mata. É verdade. E nós ficamos ali alegres e também, digamos, espantados, né, com a vitalidade. Né? Parabéns, tá certo? Deus abençoe ali aquela senhora, né, que está fazendo exercício físico, buscando sempre a melhora na vida, na diária. E é claro, existem alguns segredos, mas ao mesmo tempo esses segredos já estão sendo revelados, que é a busca, né, por uma vida saudável. Não é tão difícil e também não é tão fácil, né? Principalmente para quem busca, por exemplo, fazer uma dieta, né, fazer um exercício físico com a correria que se tem, com as atividades que se tem. Mas eu queria ouvir também a Laís trazer informações para a gente num outro ponto. Né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa questão da prática de exercício, mas eu queria ouvir também a Laís falar sobre do ponto de vista nutricional. Né? Por exemplo, o que é que deve ter, por exemplo, no café da manhã com relação à base nutricional, os alimentos que podem fazer com que a pessoa tenha um dia mais agradável, com mais vitalidade, com mais energia? É importante, Felipe, que em todas as refeições a gente consiga abranger os nutrientes necessários às funções vitais, né? Então, carboidratos, proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais, que são os nutrientes que fornecem todas as funções vitais com qualidade, né, no nosso corpo. Quando falamos, por exemplo, de gorduras boas, a gente está se referindo a quais os alimentos? A gente está se referindo a peixe, a gente está se referindo a azeite, a castanhas, oleaginosas em geral, né? São as gorduras boas. Porque às vezes ouvindo uma palavra como essa, gorduras boas, aí vão dizer, não, é aquela charque bem gordurosa, é aquela carne de sol, aquela não picanha, necessariamente, né? É a gostosa, né? Uhum. Que também é gostosa. Um azeite é muito prazeroso, uma castanha, uma amêndoa, né? O amendoim, peixes contém gorduras boas e é muito prazeroso o sabor, né? E são essenciais para aumentar a nossa imunidade, para nos dar energia, né? Melhorar todo o nosso funcionamento do sistema nervoso, né? Essas gorduras boas. Agora, os carboidratos que fornecem energia, que são os cereais integrais, as frutas, né? Algumas verduras, feijão, arroz, pães integrais, né? As massas integrais. Proteínas que favorecem a reconstrução muscular, né? A formação também ajuda na formação óssea, nossa pele, nossa unha, cabelo. Então, a proteína também é muito importante, encontrada no ovo, encontrada nos laticínios, encontrada nas carnes. É importante que em cada refeição a gente consiga ter um pouco de cada um desses nutrientes. Agora, é claro que as pessoas que praticam exercício físico ou que se movimentam bastante em seu trabalho, que tem digamos, que tem que se dispor mais com relação ao físico, não é? E isso aí, é claro, que a alimentação deve ser bem mais criteriosa nesse sentido, pela manhã, pelo menos, ser mais criteriosa, né? Sem dúvida, porque assim, pela manhã você acorda, você já passou um período em jejum, né? Já passou um período dormindo, então você vai preparar o seu corpo para as atividades do dia. E principalmente se essas atividades forem intensas. Então, você precisa de um aporte energético maior para fornecer nutrientes e você estar bem nutrido, bem alimentado e ter energia ao longo do dia, né? A nutrição não só a base dos carboidratos e proteínas e lipídios, como eu citei, como a base de vitaminas e minerais que a gente encontra na própria hidratação com a água, né? E encontra em frutas e encontra em vegetais em geral. Muito bem. Temos uma pergunta das pessoas nas ruas, é o que a gente confere agora. É indicada uma dieta sem glúten? Muito bem, essa é uma pergunta muito boa, até porque essa questão do glúten está sendo muito difundido, né? As pessoas estão falando bastante do glúten.
Em que momento as pessoas não devem ingerir o glúten ou produtos que contenham glúten e quais os malefícios, os benefícios? Certo. O glúten é uma proteína de difícil digestão. É uma proteína encontrada em alguns cereais, como trigo, centeio, aveia, cevada, né? E aí, pessoas que não têm a enzima que digerem essa proteína no intestino tornam-se intolerantes ao glúten, é a doença celíaca. Né? Nesse caso, é importante que as pessoas deixem de consumir alimentos que contenham glúten, porque senão elas vão ter náusea, vão ter diarreia ou constipação grave, enjoo frequente, e aí retirando o glúten da alimentação dessas pessoas que contêm a doença celíaca, elas não vão ter mais esses sintomas. Contudo, estudos recentes têm mostrado que essa proteína ela é de difícil digestão mesmo em pessoas que não têm a doença celíaca. Então, a gente observa uma melhora nos quadros de alergia, de imunidade baixa, de rinite, de sinusite, quando se retirado ou reduzido o glúten da refeição. Então, a gente não precisa excluir totalmente, não. Mas dar uma diminuída no consumo já tem-se uma melhora significativa. Agora, não necessariamente o glúten está atrelado ao emagrecimento, tá? Emagrecimento é uma coisa, a alimentação pode ter glúten e a pessoa conseguir emagrecer, e uma pessoa comer alimentos sem glúten e não emagrecer. Então, não tem nenhuma relação com emagrecimento, é mais em relação à imunidade. E as pessoas, quando falam essa palavra emagrecer, todas ficam atentas, é impressionante, não é? Inclusive as pessoas que estão trabalhando aqui no estúdio, não é? As pessoas aqui estão atentas, a barriguinha grande, pois é. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse assunto, após a previsão do tempo e após o intervalo. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Petrolina, a previsão também é de sol, com algumas nuvens, mas não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 29 graus. Em Caruaru, a mínima chega a 18. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 28. Em Arco Verde, a mínima chega a 16 graus. E em Petrolina, a mínima é de 19 e a máxima pode chegar a 32 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos agora a um breve intervalo, não saia daí. Aproveite esse intervalo, beba aquela aguinha e também participe aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso Twitter ou através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Você costuma trocar alimentos comuns por alimentos mais saudáveis? Sim, eu costumo sim. Assim, às vezes eu pego, de vez de eu de manhã, eu pego como uma fruta, uma verdurinha no almoço. De vez de comer massa-pão, aí eu troco por uma fruta. Você costuma praticar exercícios físicos? Não, mais pelo tempo, porque eu faço faculdade, então tempo pouquérrimo. Porque quando eu já chego em casa já é banho, comer e cama, então tempo pra nada. Muito bom, né? Ouvir as pessoas aí participando no nosso quadro Fala Cidadão e realmente é uma vida sedentária nossa, hein? A correria do dia a dia, né? De repente as pessoas têm, por exemplo, trabalho, tem escola, tem faculdade, tem que cuidar, por exemplo, da família, da criança, do marido, enfim, né? No caso aí as mulheres são multifuncionais, na verdade, né? Principalmente porque tem uma vida aí, que tem uma série de funções, né? A mulher é profissional, é estudante, enfim. E o homem também, a correria para lá, a correria para cá, sempre se exigindo bastante dele. E é claro, eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso ter uma prática de exercícios físicos saudável. Aqui o Jonas é o que o diga, né? Jonas Coriolano está aqui conosco, Coriolano está aqui conosco, ele é professor do curso de Educação Física da Faculdade Boa Viagem, e também contamos com a presença da Laís Cabral, ela que é nutricionista e educadora física. Bom, e nesse momento vamos agora passar algumas dicas importantes e você fique atento às informações que iremos repassar agora. Se você quiser pegar um papel,
papel, uma caneta ou também, enfim, fique à vontade para anotar aí, tá certo? Para que você saiba as informações, as dicas que iremos repassar e, é claro, lidar com essas dicas, utilizá-las no seu dia a dia. Bom, aqui ao meu lado a Laís, né, está aqui com uma série de alimentos importantes para nosso dia a dia e, é claro, vai explicar para a gente a importância de cada um desses alimentos que estão aqui, que a gente selecionou. Por exemplo, temos aqui o tomate, não é, Laís? O tomate. E queria que você explicasse para a gente, para as pessoas que estão lá em casa, observando aqui o programa de hoje, falar um pouquinho sobre os benefícios do tomate. O tomate é uma fruta muito utilizada em saladas, né? E riquíssimo em licopeno. Licopeno é uma substância antioxidante que previne o envelhecimento precoce das células, está associado também à redução de incidência de alguns cânceres, como o câncer de próstata, e ele é mais ativado quando é aquecido. Então, diferente das outras verduras, das frutas, que perdem algumas propriedades nutricionais quando a gente aquece, não. O licopeno é ativado, então é interessante consumir o tomate aquecido e aproveitar os benefícios desse antioxidante. Esse licopeno, ele só está presente nos alimentos vermelhos, exato. No caso da maçã, não é? A maçã tem, mas uma quantidade muito inferior, no caso, quando comparado ao tomate. Ao tomate, isso. Né? Por exemplo, os benefícios da cenoura, por exemplo. Benefício da cenoura. Vitamina A eu sei que é rico, não é? Vitamina A, fibras, é um alimento que dá saciedade e é pouquíssimo calórico. Então, a gente pode consumir cenoura livremente, que não vai ter problema de aumentar um pouquinho a caloria, aumentar a concentração de gordura corporal, porque ele está muito atrelado a dietas de restrição alimentar, justamente por dar saciedade, né? Rico em fibras e vitamina A, que faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, faz bem para as unhas, para a visão, é importante também como antioxidante. Agora me diga uma coisa, as pessoas tendem a raspar, né, aquela região do lado de fora da cenoura, a casquinha, mas é indicado ou não é indicado? Ou tem muitos nutrientes ali naquela casquinha? Tem muitos nutrientes ali na casca, você aproveita até mais fibras, né? Mais fibras, não é preciso você retirar a casca da cenoura, a não ser que pelo paladar, por sabor, você ainda não esteja adaptado, prefira tirar a casca. Mas não é necessário, não. Você pode utilizar e aproveitar mais os nutrientes dela. Muito bem. Temos aqui também a brasileiríssima, a conhecidíssima banana, a laranja também, né, que são muito utilizados no cardápio no dia a dia das pessoas. Quais os benefícios, por exemplo, começando pela laranja? A laranja também tem vitamina A, assim como os alimentos todos que são da cor laranja ou amarelada, ela tem vitamina A, tem vitamina C, embora não seja a fruta que mais tem vitamina C, como o limão, que tem mais vitamina C do que a laranja. Mas a laranja também é fonte de fibras, certo? Então ajuda na motilidade intestinal, o seu intestino vai funcionar melhor quando você chupa, por exemplo, uma laranja, e também vai ficar mais nutrido em vitamina A, assim como a cenoura, e vitamina C. Agora, deixa eu perguntar algo aqui ao nosso querido Jonas, não é? Sobre, por exemplo, as pessoas que tendem a querer emagrecer rapidamente, né? Eu vou fazer exercício físico, mas eu não vou me alimentar, vou em jejum, eu vou fazer correr aqui e tal, mas é imprescindível as pessoas também se alimentarem, né? Ou beberem algum líquido. É sempre repassado isso pelo educador físico ou não? Deve ser repassado, como você disse, Felipe. Se você vai consumir energia, você precisa repor energia. E, diante de uma aula dessa, dos nutrientes, da necessidade, evidentemente que as pessoas, antes de fazer atividade física, elas têm um conhecimento daquilo que elas devem colocar no organismo para produzir mais energia, uma vez que ela vai consumir energia através da ação motora, através da corrida, do exercício sistematizado ou coisa que o valha. Fundamental que o casamento é perfeito. Sem nutrição, não pode haver exercício físico. Exercício físico só ocorre com nutrição. Agora, aproveitando esse gancho do exercício físico também, atrelado a essa questão nutricional, é importante, por exemplo, no caso das crianças, né, a gente sabe que também no Brasil aumentou o número de crianças, de jovens
obesas, né? Pessoas acima do peso, crianças acima do peso. Isso talvez pelo advento do fast food, né? O famigerado fast food. As pessoas tendem pela busca pela praticidade, né? Pela facilidade. Vou ali, compro algo muito fácil, coloco no micro-ondas e daí eu posso me servir tranquilamente, sem ter muito trabalho e sem perder muito tempo, né? Nesse caso, as crianças que estão acima do peso e buscam, né, perder um pouco mais o peso, exercitar-se, né, e ter uma vida mais saudável. Nesse caso, quais são os tipos de exercícios mais recomendados? Tem que começar devagar e paulatinamente vai se elevando um pouco mais aí a intensidade dos exercícios? A criança, na realidade, Felipe, ela se exercita por natureza, ela é sempre ativa. A parte nutricional ela deve ser vista e a parte clínica com o pediatra, a nutricionista, para orientar os tipos de alimento necessários para a criança na sua fase de desenvolvimento. E a atividade psicomotora, os jogos, as brincadeiras, são extremamente enriquecedoras. Os parques que nós dispomos, como o Parque da Jaqueira e outros, precisariam ter uma melhor assistência e os pais precisariam ter o tempo para conduzir suas crianças para que eles trabalhassem o seu corpo de forma diversificada, sem esquemas, porque a criança ela tem as preferências. É diferente do adulto que está consciente, que vai receber uma orientação, um exercício direcionado para o problema e as necessidades dele. A criança não entende isso. Então, a psicomotricidade, o trabalho psicomotor, o jogar bola, o subir, o caminhar, o correr, o trepar, tudo isso faz parte do sistema motor, evidentemente que tem que estar agregado à nutrição adequada, principalmente quando a criança faz a atividade, porque ela também tem o consumo. Então, nutrição, pediatra em primeiro lugar, nutricionista e o profissional da educação Muito física. bem, Jonas. É claro que tem uma outra questão aí, que as crianças estão cada vez mais vidradas nos videogames, nos computadores, estão deixando de lado essa questão de se exercitarem, né, de brincar um pouco, em correr e tudo mais. Agora, é claro, as crianças estão acima do peso, Laís. Quais as recomendações que você poderia repassar para os pais que estão nos acompanhando agora, nos assistindo agora, com relação à alimentação? A gente falou do fast food, não é? As coxinhas, as empadas, os hambúrgueres, enfim, tudo isso que vem cooperar cada vez mais para que as crianças estejam acima do peso. Mas quais as orientações, uma vida mais saudável com relação às alimentações, às porções, né, as quantidades que essas crianças podem ter diariamente e, é claro, atrelada à prática de exercícios físicos, como o próprio Jonas trouxe para a gente? É imprescindível a educação nutricional, né? Então, mostrar à criança que ela precisa daquele alimento para se nutrir, principalmente porque ela está em fase de desenvolvimento. Então, está em fase da formação dos ossos, na formação do sistema nervoso, ela vai ter queda no rendimento na escola se ela não se alimentar bem, vai ter déficit de atenção, vai ter déficit de aprendizado, ela não vai ter a mesma disposição, não vai ter a mesma força. Então, mostrar para a criança que ela não precisa comer só pelo prazer daquele alimento, e sim pela importância que aquilo vai propiciar, a nutrição que aquilo vai ocasionar. Então, não é adequado você trocar um prato, por exemplo, com arroz, com um tomatinho, uma salada, ou uma fonte de uma carne magra, por uma porção de batata frita, ou por uma coxinha, ou por uma pizza, né? Mostrar que aquilo também não precisa ser banido da alimentação, mas precisa ser reduzido, né? E a maior parte do tempo, ela precisa estar se alimentando para se nutrir, né? E não só pelo prazer. Por exemplo, temos aqui um suquinho, né, de laranja, um suco de laranja, vamos imaginar o seguinte, não é? Tem lá na cantina da escola uma série de alimentos, né, como a gente frisou aqui, né, coxinha, empada, hambúrguer e muito refrigerante, Laís. Quais os malefícios que os refrigerantes podem desenvolver, né, no organismo de uma criança, de um jovem e qualquer outra pessoa também? Para você ter ideia, uma latinha de refrigerante chega a ter 10 colheres de chá de açúcar, né? Então, você imagina quando você toma uma lata de refrigerante, o pico de insulina que dá nessa criança, e estocando esse açúcar rapidamente em forma de gordura e, ao longo prazo, pode provocar diabetes, pode provocar hipertensão, obesidade, trazer vários malefícios à saúde. Além disso, mesmo os refrigerantes zero, né, aqueles que não têm calorias, eles são riquíssimos em conservantes,
são riquíssimos em sódio, que podem trazer vários problemas, como pressão alta, como deficiência da absorção de alguns nutrientes. Então, o consumo excessivo de refrigerante está associado, sim, a uma deficiência de cálcio nos ossos. Então, as crianças vão ter ossos fracos, vão ter deficiência de nutrientes, assim, vão ficar, como já citei, com aprendizado comprometido, vão ficar com menos disposição, porque o refrigerante ele retira o nutriente dos alimentos. Então, é sempre importante você optar por líquidos que não contenham ou que contenham menor quantidade de conservantes possível. Não só refrigerante, como aqueles suquinhos de caixinha. Né? Então, sempre prefira suco da fruta ou suco de polpa, muito melhor do que o suco de caixinha, porque eles são riquíssimos em conservantes, sabor artificial, assim como refrigerante. Agora, uma fruta que eu amo, olha só, essa fruta aqui, melancia. Quais são as propriedades da melancia, né? Sem contar que a gente vive num clima muito quente, né? Esse do Nordeste, Norte-Nordeste, é muito quente. Né? Quais os benefícios desta fruta? A melancia é riquíssima em potássio, né? Um sal mineral muito importante para regular até a questão de sódio, né? As bombas de sódio e potássio no nosso corpo. Então, ela é rica em minerais, magnésio, potássio, zinco e também é uma boa fonte de hidratação. Como você citou, nosso clima quente, que a gente precisa estar o tempo todo se hidratando. Líquido, né? Exatamente. Além de ter fibras, hidratação é prazerosa, é saudável, é um alimento que você pode consumir. Claro que com moderação, como qualquer alimento, se consumir em excesso... Né? Busca pelo equilíbrio, né? Tem que buscar o equilíbrio, né, Jonas? Não é? Exato, tem que buscar porque ela equilíbrio. também tem a quantidade de açúcares, né? O açúcar natural da fruta. Então, você consumindo com moderação, não vai te dar sobrepeso, vai te hidratar e vai te deixar nutrido, sim. No caso do diabético, a pessoa que é diabético, qual deve ser a porção, né? É uma coisa discutível, mas é importante trazer essa reflexão, com relação às porções diárias por exemplo, de frutas que tem já, né, o açúcar natural. Isso. Qual deve ser a porção, por exemplo, por dia? 3 porções de frutas ao dia é o suficiente. Agora, a gente tem que ter cuidado com o tipo da fruta, né? Então, tem fruta que tem um índice glicêmico menor, ou seja, tem fruta que ela não faz subir tanto o açúcar no nosso sangue. Se falássemos, por exemplo, da uva e do mamão. Tá. A uva, ela tem mais açúcar quando comparada às outras frutas, como, por exemplo, a maçã. A uva ela é mais açucarada. A porção máxima de uva para uma pessoa diabética seria o quê? 10 unidades. Mas quem é que consegue comer só 10 a vontade 10 uvinhas? Dá comer um cacho inteiro. Né? Fica difícil adequar as 10 uvinhas ao dia. Aí, a gente prefere sempre consumir após alguma refeição, como, por exemplo, após um almoço, que aí você já está com o estômago rico em proteínas, em fibras, e vai diminuir a velocidade de absorção do açúcar dessa uva. Aí a gente consome com moderação. O mamão Formosa, que é aquele maior, ele tem menos açúcar em relação ao mamão papaya. Então, o mamão Formosa é uma fatia pequena como essa, ela pode ser utilizado sim na vida, uma porção ao dia do diabético, sem ter problemas. Em relação ao mamão papaya, que já é mais açucarado, esse daí a gente vai limitar. Este deve ser um mamão papaya, se não me engano. Eu acho que esse é o Formosa, que é o maiorzinho. Só que o papaya tá em rodelas, que é aquele, tá fatiado, fatiado, né? Então, o papaya é aquele pequenininho, né? Que você geralmente parte a metade, né? E consome. Aquele lá, ele tem mais açúcar. Muito bem. E no caso da banana é muito conhecida pelos nordestinos, né? Isso. De maneira geral. A banana, quais são os benefícios? Por exemplo, eu queria ouvir aqui também do Jonas que há uma, não sei se é mito ou verdade, enfim, com relação à banana. Dizem que tem muito potássio, não é isso? Isso, assim como a melancia é rica em potássio e fibras solúveis, né? Fibras boas que ajudam até a diminuir taxa de colesterol, taxa de triglicerídeo, porque diminui a absorção de gordura a nível intestinal. Bom, no caso da banana, há pessoas que dizem, Jonas, que para as pessoas que praticam exercício físico, né, para diminuir, por exemplo, algumas câimbras, né, as pessoas consomem bastante. Isso é verdade ou não? É muito relativo. A Laís está dando uma aula de nutrição. O espectador deve estar ansioso, puxando os cabelos, pensando como é que vai agir agora diante do mau hábito e diante da realidade. É verdade. Mas, por exemplo, o Google usava bastante na prática aquilo que nós falamos no início. Não pode haver uma dissociação da nutrição com o exercício físico. Está totalmente acoplado justamente pelas necessidades do próprio sistema em trabalho, do sistema muscular em trabalho. Ele exige um equilíbrio
E esse equilíbrio se dá justamente pela ingesta. Então, o exercício ele tem que ser dosado e equiparado com a ingesta do indivíduo e com a capacidade dele na absorção daquele nutriente, daquela substância. Se houver um desequilíbrio, com certeza, os danos vão se manifestar na dor muscular, na cãibra, etc. Muito bem, Jonas. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa, mas antes de dar aquela pequena pausa, eu queria só uma resposta com relação ao leite. Há pessoas que têm, por exemplo, digamos, um pensamento que diz assim, o leite é a maior fonte de cálcio que existe. Aí eu tenho que ter leite em casa de manhã, eu tenho que ter derivados do leite aqui dentro de casa, não pode faltar. Qual a orientação que você repassaria, Laís, para as pessoas que estão nos assistindo, que têm esse pensamento e adotam essa prática? O leite é uma fonte, sim, de cálcio, mas não é a principal fonte de cálcio que existe. A principal fonte de cálcio são os vegetais verdes escuros. Então, espinafre, couve-folha, brócolis, são fontes riquíssimas de cálcio, até muito mais do que o leite. Então, ele não é necessário, a nível de prevenção de osteoporose, você está ingerindo leite diariamente, não. Você consumir vegetais escuros, verdes escuros, você já supre sim suas necessidades de cálcio, assim como é importante também o aporte de vitamina D para a entrada desse cálcio nos ossos, porque não adianta ter cálcio circulante e não fornecer a vitamina D para poder entrar o cálcio nos ossos. Muito bem, Laís e Jonas, vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente volta. E você aproveita, como muita gente também está participando ali pelas redes sociais, já dei uma olhadinha ali, vi que realmente as pessoas estão participando com suas devidas dúvidas. Você também pode mandar sua mensagem para o Facebook e também para o nosso Twitter, além, é claro, de participar pela nossa linha interativa 0 Operadora 81 3424 1977. Deixe a sua dúvida com a nossa produção. Daqui a pouco a gente volta. Você costuma trocar alimentos gordurosos pelos integrais? Sim, troco. Geralmente não como muita comida que tenha muita gordura, porque já que eu pratico exercícios, ser tudo integral e tudo regrada, uma alimentação regrada. O que o senhor faz para ter uma vida mais saudável? Simplesmente, praticar esporte, tudinho, levar uma vida saudável, a gente tem que fazer todo esse tipo de exercício que faz bem para a mente e para a alma, né? Então é importante por isso, praticar exercício. E a alimentação, saudavelmente, tem que ser balanceada, né? Entendeu? Sempre comendo as comidas que não seja carregada, pesada. Então, comida leve, entendeu? Com verduras, né? Alimentação assim que contenha vitaminas, que faz bom para o organismo para você ter uma vida saudável. Muito bem, ouvimos aí as pessoas participando no nosso quadro Fala Cidadão e hoje falando sobre estilo de vida saudável. Você tem adotado um estilo de vida saudável? Uma boa pergunta, não é? Você tem feito exercícios físicos? Acho que essa pergunta tem que ser feita para todos nós, não é? Com relação a exercícios físicos, uma boa alimentação, enfim. E neste momento a gente vai conferir também o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Vamos conferir no É Notícia o que a Thalita selecionou para a gente dos principais sites. Vamos conferir com ela agora nesse momento. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante. Bom dia para você que está acompanhando o assunto do dia nesta quarta. Selecionamos informações importantes sobre o nosso debate. A primeira está no site Infonet. Hábitos de vida saudável podem prevenir depressão. Segundo o site, a depressão se configura como um grande vilão na sociedade. Ela pode iniciar em pessoas que sofrem de doenças como diabetes, câncer, hipertensão e enfermidades renais e pode ser prevenida através de hábitos simples, como os alimentares e a prática de atividades físicas. De acordo com a psicóloga Camila Souza, a depressão atinge o indivíduo não só emocionalmente, como também os eletrotransmissores do cérebro. E o caminho para a prevenção da depressão está na busca pelo bem-estar. Voltamos então aos estúdios do assunto do dia. É com você, Felipe Cavalcante.
Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações aqui que são imprescindíveis para o andamento do nosso debate, da nossa conversa aqui de hoje, que é muito saudável, né? Uma conversa muito saudável, que trata da nossa saúde, estamos lidando aqui com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E hoje contamos com a presença para esta conversa, estamos já no último bloco, mas ainda há tempo de conversarmos sobre outros pontos importantes. Contamos com a presença do Jonas Coriolano, ele que é professor do curso de Educação Física da Faculdade Boa Viagem, e também com a presença da Laís Cabral, ela que é nutricionista e também educadora física. Bom, temos aqui algumas perguntas, minha gente, temos perguntas aqui dos nossos internautas, participações também, como por exemplo o Flávio Alexandre de Souza. Parabéns, Felipe, pela programação, assuntos verdadeiramente interessantes. E ele pergunta, tomar água em jejum é bom para ter uma vida saudável ou é só um mito? Estamos em Cupira, assistindo pelo canal 25. Um abraço a toda a equipe do Assunto do Dia. Muito obrigado, viu, Flávio? Um abraço especial a todos lá de Cupira e de áreas adjacentes que estamos acompanhando pelo canal 25. E essa questão da água em jejum, hein, Laís? Excelente. Água em jejum é essencial para você fornecer a primeira hidratação do seu dia. O seu intestino está vazio, então você faz uma limpeza a nível estomacal, a nível intestinal, então já regula a acidez. Tomar um copo de água em jejum é essencial a todos os indivíduos. Agora eu quero voltar a conversar aqui com o nosso querido amigo Jonas, justamente sobre a questão da prática de exercícios físicos. Por exemplo, nós falamos com relação à prática de exercício físico atrelada à questão da nutrição, com relação aos jovens, aos adolescentes, às crianças, enfim, que estão acima do peso e que precisam se exercitar. Todos nós precisamos. No caso dos idosos, né, a gente que precisa voltar também a olhar para eles também. Futuro. Qual deve ser, Jonas, qual deve ser o tempo médio que, por exemplo, um idoso ele deve se exercitar diariamente? Na questão do idoso, existe muita coisa por trás antes do exercício físico. O idoso, antes da prática do exercício físico, ele deve passar pela mão de um gerontólogo. Ele deve ter conhecimento e deve ser conhecido as suas patologias que estão agregadas à idade. A alimentação desse idoso é fundamental para que ele possa se exercitar. Aquilo que eu falei anteriormente, nada pode ser feito a nível do exercício físico sem que antes esse aparelho que vai ser trabalhado, esse corpo que vai ser trabalhado, ele passe pelos profissionais nas suas especialidades. O gerontólogo, para definir, porque isso vai chegar no momento final ao profissional da educação física, que fará sua avaliação física atrelada ao resultado clínico e nutricional, para então prescrever o exercício. O tempo de exercício, quem diz é o corpo do idoso. Ninguém na realidade está apto para, ele se adequa para. Então, um profissional tem que ver a necessidade do indivíduo, aquilo que pode ser dado a ele como prática de exercício, como saúde, através do movimento, através da estimulação, e isso está totalmente inserido na satisfação do indivíduo. Como assim? O idoso pratica hidroginástica, o idoso pratica musculação? Sim. O idoso pode fazer todos os tipos de atividade que se adequem à sua necessidade corpórea, à sua ação motora, à sua força muscular, ao seu equilíbrio, à sua coordenação e às suas necessidades. Diferente disso, comete-se erro. Então, esse é a trajetória que deve ser colocada quando se vai fazer a prática com o idoso. Não é só o idoso chegar e eu achar que ele pode, eu achar que ele quer, que ele deve. Não. Eu tenho que estar baseado na questão clínica do idoso, gerontológica, nos seus exames clínicos, na sua história corpórea, se ele tem uma artrose, se ele tem osteoporose, se ele é hipertenso. Isso. Se eu não tenho conhecimento disso, o profissional não tem, essa prática não pode ser desenvolvida. Evidentemente, temos que ouvir o gerontólogo, a nutricionista que vai orientar para as suas necessidades do momento, as suas necessidades proteicas, nutricionais, durante a atividade, pós-atividade e no momento de repouso. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem, muito boa essa explicação e essa orientação foi de fundamental importância. Temos aqui a participação também do André Ricardo, lá da Tamarineira. Qual a relação, ele pergunta, da ingestão do trigo com a obesidade, Laís?
se a gente parar para observar, nossa alimentação hoje é riquíssima em trigo, né? Então, café da manhã, eu vou comer aquele pãozinho, lanche da manhã, uma bolachinha, no almoço, eu almoço um macarrão, lanche da tarde vai uma torradinha, uma bolachinha, um biscoitinho e janto por praticidade pão. Então a gente está o dia inteiro ingerindo fontes diferentes, mas fontes de trigo. E esse excesso pode sim promover a obesidade, porque o trigo ele tem um alto índice glicêmico, é um alimento que vai estocar aquele carboidrato, aquela energia em forma de gordura com facilidade se a gente consumir em excesso. Então o ideal seria reduzir esse consumo de trigo e até fazer modificações, assim, substituições. Então ao invés do pão, eu vou priorizar um inhame, uma macaxeira, uma batata doce. Ao invés do macarrão, eu vou optar por um arroz integral, por um feijão, né? Junto sempre com fontes de proteína, como carne, como queijos magros, como ovos, para poder diminuir a velocidade de absorção desse açúcar, né? Então, o trigo em excesso tem sim relação com a obesidade por dar picos de insulina e estocar esse açúcar, que é o do trigo, em forma de gordura. Muito bem. Temos aqui também outras participações. É o caso aqui, né, da Anati, ou Anahi, eu acho que é isso, né? Anahi Nobre participando aqui. Gostaria de saber da doutora como identificar que não estou tolerando a carne na alimentação. Será que eu estou com intolerância? Fiz uma cirurgia bariátrica há 18 dias e já estou na alimentação pastosa. Qual a orientação aqui para Anati ou Anahi Nobre? Então, a carne, né, primeiro está na alimentação pastosa. Então, vai introduzindo pequenas quantidades de carne branca, carne magra, como peito de frango, peixe, sempre bem cozido, sempre molinho, com a textura mais suave, para poder facilitar essa digestão. E não coloca de uma vez quantidades grandes de carne vermelha, porque vai ser uma agressão no seu estômago. Então, vai introduzindo quantidades pequenas de carnes magras e aumentando gradativamente de acordo com a sua tolerância. Geralmente, a carne vermelha, por ela ser mais fibrosa, ela tem uma digestão mais lenta e ela também tem mais gorduras. Então, a gente reduz bastante o consumo de carne vermelha para não agredir tanto o seu estômago. Na verdade, você não vai ficar intolerante à carne, não. Na verdade, o seu estômago vai ficar lento, vai digerir com dificuldade essa carne. Então, prefere peixes e peito de frango de forma cozida para ficar bem molinho e quantidades pequenas e ir aumentando de acordo com o que o seu corpo vai tolerando, né? Vai reintroduzindo gradativamente. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Assunto do Dia, temos pouquíssimo tempo, mas eu queria só ler aqui essas três últimas participações. A Lúcia Xavier, ela diz aqui: bom dia, gosto muito de tomar uma xícara de café de manhã e à noite não posso ter algum problema de saúde, aliás, e à noite também, manhã e à noite, ela diz. Posso ter algum problema, ela pergunta, de saúde devido a este costume? E juntando aqui, juntamente com outras perguntas, para a gente responder em uma só resposta, o Kleber Vital Barreto: estudos comprovam os males causados pelos refrigerantes, além de corantes e outras substâncias como ácido fosfórico, ciclamato de sódio. A bebida contém um baixo pH, o que torna o organismo ácido e propenso ao câncer. Por que a Anvisa não elucida os riscos dessa bebida? É o Kleber Vital de Águas Compridas. O Manuel Nunes, de Jardim Jordão: tenho em vista o uso desproporcional de adubos no preparo da terra, visando tornar o fruto mais atraente aos nossos olhos. Que malefícios os mesmos podem trazer para o nosso corpo, nessas substâncias que são utilizadas nessas hortaliças, né? Enfim. Bom, temos essas três dúvidas em uma só resposta, Laís. É um desafio. O cafezinho não tem problema, certo? A não ser que a pessoa tenha sensibilidade à cafeína e aí vai ter insônia, vai prejudicar a qualidade do seu sono, ou vai dormir menos, vai dormir mal, tomá-lo à noite. Se a pessoa tiver gastrite, também facilidade para refluxo, facilidade para azia, então o cafezinho pode ser prejudicial. Ou na terceira situação, se ela tiver labirintite, então vai tomar cafeína e vai sentir tontura. Nessas três situações, o café pode ser prejudicial. Não tendo labirintite, não tendo refluxo, gastrite e não tendo insônia com facilidade, não tem problema dela ingerir o cafezinho 2 vezes ao dia.
Tá? Pelo contrário, a cafeína também é uma fonte boa de antioxidante e consumida com moderação não tem problema. No né? caso do refrigerante... Só controla o açúcar que você vai colocar nesse café. O refrigerante, realmente, não tem nenhum benefício no refrigerante. Né? Para você ter ideia, ele falou a questão da acidez, seria necessário até 32 copos de água para neutralizar essa acidez que uma latinha de refrigerante pode causar. Então, a gente também não entende por que a Anvisa ainda permite. Muito bem. Né? E com relação às substâncias que são colocadas nas hortaliças, a gente sabe que isso aí é preciso ser mais discutido, né? Porque essas substâncias podem trazer problemas, sim. Infelizmente, o ideal seria consumirmos apenas alimentos orgânicos, essas feirinhas orgânicas que têm um custo alto, é mais difícil de a gente encontrar, então não é tão acessível, né? A indústria começou a colocar esse tipo de substância na produção, tanto para evitar as pragas né? e também para aumentar a produção dessas frutas e poder baratear e vender mais, né? Mas aí acaba prejudicando nossa saúde. Com certeza, né? com certeza. Infelizmente a gente está a par dessa situação, mas não tem o que fazer por enquanto. Procurar sempre consumir alimentos orgânicos. Laís Cabral, foi um grande prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é meu, tá agradeço certo? a oportunidade. Um abraço especial a toda a família que está nos acompanhando agora, que eu acredito que sim, não é? Sem dúvida. É o caso da Osita Paz lá nos acompanhando também. Um abraço, muito obrigado, viu, Osita? E também agradecemos ao Jonas, né, pela presença aqui no programa Assunto do Dia. Mais uma vez, né, Jonas? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nos colocamos sempre ao dispor, através da Faculdade Boa Viagem ou através do Conselho Federal. Estamos à disposição. Um abraço especial à Faculdade Boa Viagem, a todos os profissionais que trabalham lá, né, e também ao Conselho, né, o Conselho Federal né, de Educação Física também. Um abraço especial a todos. Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.